Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Reflexões, Café e Amigos, um programa que tem como propósito multiplicar e compartilhar boas ideias. Eu agradeço a presença do público que nos acompanha hoje e também você que está nos acompanhando pelo YouTube. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua presença. Eu peço que você aproveite agora, então, dê o seu like, curta, compartilhe, para que outras pessoas também tenham acesso a esses conteúdos, a essas ideias que nós estamos compartilhando por aqui. E hoje recebemos aqui um convidado muito especial, ele que é historiador, documentarista e tem nos ajudado a conhecer muitas histórias com vocês hoje, Miguel Fernando. Seja muito bem-vindo, Miguel. Boa noite, Juliana. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, agradecer a Arielle, ao Regis, ao pessoal do Refúgio Urbano, que está com esse projeto bacana, porque acaba trazendo uma proposta diferenciada que nós não temos em nossa cidade. E tudo que é novo é difícil no começo, mas é importante que a gente continue para consolidar essa proposta diferenciada aqui em Maringá. Agradeço também ao público que está nos acompanhando e também ao público que vai estar com a gente aí pelo YouTube. Muito bem, eu agradeço também os nossos parceiros e patrocinadores, a IGPRO e Adventure Vídeos. Muito obrigada, porque a participação de vocês também possibilita que essas boas ideias sejam cada vez mais multiplicadas. Miguel, vamos lá então. Muita gente conhece você pelo Maringá Histórica, que é um programa que está aí há quase 20 anos no ar, circulando pela internet, também muitas vezes pelas redes sociais, e que tem nos revelado momentos muito curiosos da cidade de Maringá. Como é que surgiu essa ideia? Como é que nasceu o Maringá Histórica? Bem, eu não me imaginava trabalhar com audiovisual, muito menos com história, há 20 anos, né? E eu acredito muito que os acidentes de conjuntura, quando bem organizados, eles podem se transformar em ações bem efetivas, projetos bem frutíferos. E não foi diferente com a Maringá Histórica. Eu estava no primeiro ou no segundo ano de minha primeira graduação, que é em Turismo e Hotelaria, e eu tive aula com uma pessoa fantástica, que todo local que eu me encontro com ele, eu faço questão de destacar, que era o professor João Laércio Lopes Leal. O João Laércio, ele trabalhou por 36 anos como historiador do município de Maringá, e ele dava para nós uma disciplina chamada Patrimônio Cultural. E em um bimestre, ele falou sobre a história de Maringá. E quando ele falou sobre a história de Maringá, eu de imediato, sem nenhuma demagogia, eu me apaixonei e veio uma provocação assim interna. Por que eu nunca parei para olhar um pouco mais para a história de onde eu vivo, de onde eu moro, né? E isso era 2006 para 2007, a internet era muito precária naquele momento, né? Fui buscar alguma coisa na internet, tinha informações muito esparsas e tal, e de imediato eu resolvi começar a pesquisar, ainda de maneira muito amadora, muito imatura, e aos poucos eu criei coragem e fui publicando. Bom, mas onde eu publico? Na época estava começando a nascer a ideia de blogs, né? Então fiz lá um blogspot, mas e o nome? Foi muito de maneira aleatória, inesperada, que veio o título Maringá Histórica, né? Bom, intuitivo. Intuitivo, história de Maringá, Maringá História e tal. Bom, mas histórica, né? Porque eu vou falar um pouco sobre essa perspectiva de passado e isso tem a ver com histórico. E aí veio Maringá Histórica. E eu me lembro que logo na terceira ou na quarta publicação, foi uma publicação sobre, o título era algo assim, As 7 Maravilhas da Maringá Antiga. E eu falava de ícones, de prédios, de estruturas que não existiam mais ou que estavam esquecidas. E essa publicação ela viralizou, milhares de pessoas acabaram vendo, interagindo, conversando comigo.
E aquilo despertou o interesse pela mídia. Eu dei várias entrevistas e naquele momento eu parei, assim, refleti e percebi. Tem alguma coisa aqui que eu acho que eu preciso dar um pouquinho mais de atenção e dedicar e pensar como modelar isso. E de lá para cá aconteceu muita coisa boa, muitos desafios, né? Às vezes eu encontro alguns amigos de produção, ou pessoas que nos acompanham, nossa, vocês fazem bastante coisa, todo mundo patrocina, ajuda vocês e tal, vocês fazem coisas maravilhosas. Eu falei, que todo ano a gente lança 10 projetos, 3 não certo. A gente só mostra o que funciona, né? Então as nossas frustrações ficam pelo caminho, ainda hoje isso é muito natural. E dali do blog, em pouco tempo, nós fomos para o Facebook, que era uma rede social que estava bastante em evidência na época, eu acho que foi 2010, talvez, 12, por aí. Não, um pouquinho mais para frente. Antes a gente teve no YouTube, em janeiro de 2009 a gente começou no YouTube, colocando no ar alguns vídeos que a gente encontrava, antigos, qualidade muito ruim ainda. A gente ainda não produzia nada, não aparecia contando histórias. Aí em 2015 nós fomos para o YouTube e 2018, 2017 a gente foi para o Instagram. E ficamos nessas redes além do site, né? Hoje no site nós temos uma média aí de 2 milhões de acessos por mês, e nas outras redes a gente interage com umas 110, 105 mil pessoas por dia, né? Entre Facebook, Instagram, YouTube e tudo mais. E, obviamente, nem tudo que a gente faz viraliza, nem tudo que a gente faz tem um número grande, um engajamento alto, mas como a gente publica todo dia um conteúdo histórico, toda semana a gente publica, nós produzimos um vídeo, a chance de um destes conteúdos na semana engajarem, viralizarem é muito grande, né? Depois fui convidado para levar as produções semanais para a TV, a gente já passou por algumas TVs, temos quadro na Mundo Livre, diário e tal, e assim, acho que a gente está conseguindo trazer a percepção e o debate histórico mantendo a recorrência, né? Isso que é importante. A gente tinha muito a falar sobre a história de Maringá, especialmente no mês de maio. Aniversário da cidade, surge um projeto de um veículo de comunicação bacana e tal, mas depois pouco se falava, né? A não ser que falecesse um pioneiro, uma pioneira. Poxa, a história está ao nosso redor e é o nosso lema, o slogan, né? A história em tudo que vemos. Miguel, e você do turismo então partiu para a história? Você começou, estava ali na faculdade de turismo, e aí entendeu que era preciso mergulhar um pouco mais fundo na história. Tinha uma transversalidade, como tem, né? Por exemplo, um guia de turismo, ele geralmente vai se aprofundar na história de uma cidade, né? E tal. Aí do turismo, eu transitei para uma especialização em História na Universidade Estadual de Maringá. Gostei muito do que vi, criei relações muito bacanas com os professores. Estes professores me abriram portas maravilhosas e a partir dali eu fui estudando, né? Mas depois eu fui fazer gestão de políticas públicas aplicadas à cultura, fui entender um pouquinho de gestão cultural, porque falar de história, falar de memória e tentar empreender nessa área, a gente tem que ter conhecimento para gestão e elaboração de projetos, né? E às vezes parece óbvio, um projeto tem começo, meio e fim, então você tem que saber como buscar recursos, como estruturar uma justificativa, onde buscar financiamento, como executar adequadamente. Então fui transitar um pouquinho para a área da gestão cultural. E depois eu voltei para a História, em um mestrado em História Política, e agora estou ingressando no doutorado, também em História Política, mas tanto no mestrado quanto no doutorado, o objetivo é estudar um momento específico da cidade de Maringá. E eu acho incrível você falar sobre isso, porque quando nós pensamos em produção de conteúdo para as mídias digitais, eu falo muito sobre isso, tem-se a ideia ou a falsa impressão de que é algo simples e algo muito fácil. Sim, você manipular um dispositivo, uma câmera, um celular, hoje é muito simples, mas produzir conteúdo de qualidade dá trabalho. Nossa, dá bastante trabalho, né? Até porque
nós tomamos uma decisão de trazer sempre uma perspectiva de seriedade para a forma a qual a gente entrega o conteúdo. Não temos nada contra quem faz de outra forma, mas é o perfil que a gente quis trazer, né? Então, às vezes a gente precisa tratar de um tema que ele é pesado. Vamos lá, em 2010 eu lancei um livro sobre o caso Clodimar Pedrosa Lô, que é o garoto que foi assassinado pela polícia em 67. E muita gente vinha falar para mim, poxa, tem tanta história bonita da cidade, por que você vai contar essa história triste, né? Depois, estudando mais profundamente, enfim, escolas históricas, historiadores, métodos, teoria, tem um historiador chamado Peter Burke que ele fala, né, que a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Então, nós não estamos preocupados em produzir o conteúdo que vai prioritariamente engajar. A gente está preocupado em produzir um conteúdo que ele vai ser relevante para o público que não sabe daquela história, né? É essa a nossa preocupação. E óbvio que às vezes a gente cria uma sinergia entre o que o público quer e o que a gente precisa entregar. A gente estava conversando há pouco, né? Semana que vem nós vamos lançar um vídeo sobre um cidadão chamado Juarez Arthur Arantes. Ele é considerado um dos homens mais ricos da cidade de Maringá, ele já faleceu, mas ele era um homem de gostos muito pitorescos e excêntricos. Então, embora ele fosse milionário, ele andava com um Del Rey velho. Ele morava num quarto do Hotel de Ville, pequeno. Ele usava roupas assim, muito usadas, ele não estava muito preocupado com roupas de marcas e tal. Tomava café gelado, colocava uma garrafinha de café dentro da bota, assim, porque ele tinha medo de tomar o café que alguém fizesse. E aí o fato da gente trazer à tona essa história, que embora muita gente saiba quem é o Juarez, né? É um personagem da cidade. Personagem da cidade. Pouca gente sabe como ele ficou rico. Então tem uma mística em torno dele. Como será que ele ficou rico? De que maneira ele ficou rico e tal? E a gente vai trazer, então, a informação, que é um dado praticamente inédito, da onde veio a riqueza dele, com fotos inéditas que, sem dúvida nenhuma, ninguém viu a não ser a família, né? E, ao mesmo tempo, a gente traz essa perspectiva do interesse, né, da população. Mas nem todo mundo gosta, né? Aí algumas pessoas vêm falar, poxa, mas você vai falar dele sem autorização de um filho, de isso, de aquilo outro. Bem, a gente não está prejudicando a imagem da pessoa, a gente está contando a história. O mesmo seria, né, se lá no passado, quando eu escrevi sobre o caso Clodimar Pedrosa Lô, a família dos policiais viesse me procurar e falar assim, poxa, como é que você fala do meu pai que assassinou uma criança sem autorização? Veja, a história não tem essa preocupação, ela tem a preocupação de trazer a informação da melhor maneira possível. A história ela existe. Ela é de diversas perspectivas, né? Tem várias versões. E é curioso, eu vou até trazer uma reflexão aqui para desmistificar algumas ideias, porque você pensa num programa, Maringá Histórica, mas uma cidade tão jovem, quando você começou era uma cidade com 50 e poucos anos. Então, quando você começou com o Maringá Histórica, que história nós temos, né? Que história tão importante ou que histórias tão importantes numa cidade tão jovem? E quando você começa a abrir o livro dessa cidade, tem capítulos riquíssimos. E você não esgota o conteúdo desse livro da cidade. Pois é, tem pessoas que comentam comigo, olha, vai chegar uma hora que você vai contar todas as histórias. E aí eu rebato, não, eu vou morrer, alguém vai continuar o trabalho, porque a história está sendo feita todos os dias. A partir da década de 1970, alguns historiadores criaram uma nova linguagem de se trabalhar com a história, que é a nova história política, que é você trazer à tona personagens que estavam esquecidos. É um pouco fugir da história oficial, trazida ou disseminada por instituições públicas, né? E algo que se tornou possível ou mais facilmente, né, acessável de se acessar, por conta do volume de informações que nós temos acesso hoje, com as
com as tecnologias, com as novas mídias? Sem dúvidas, sem dúvidas. E, ao mesmo tempo, nós temos uma outra linha da pesquisa histórica, que é trabalhar com a história mais próxima do tempo que nós estamos. Porque a tendência é a gente achar que tem mais valor aquela história da década de 1940, 50, 60. Não, a história tem valor a todo tempo. E essa linha que estuda a história mais próxima de onde nós estamos, ela é chamada história do tempo presente. Uau. E tem um historiador que se chama Peter Burke e tem um outro historiador que se chama Eric Hobsbawm, que eles falam, né, sobre isso. E o Hobsbawm ele vai dizer que a história do tempo presente é aquela que o historiador ele é tributário de seu tempo. E ele escreve uma história com pessoas que vivenciaram aquela história para questioná-los sobre aquele passado. Porque às vezes é um pouco mais simples você falar daqueles fatos que as pessoas já não estão mais entre nós e que você não tem documento para questionar. Mas para isso, também há muito tempo nós temos a história oral. Sem dúvidas. E a história do tempo presente é isso, né? Que tem muito a ver com Maringá. Tudo que a gente publica, absolutamente tudo, aparece alguém nas nossas redes para dizer, olha, eu estava lá. Uma pessoa vai aparecer para dizer, eu vivenciei isso. Aconteceu. Até eu já estive lá, Miguel. Eu sei. Você também já faz parte do Maringá Histórica. Então, isso é legal, porque a presença dessas testemunhas oculares nos ajuda a trazer outras perspectivas destes acontecimentos. Porque, afinal de contas, a história ela não é uma história que é certo ou errado. Você tem várias perspectivas sobre aquele fato. Se a gente presenciar um acidente aqui na esquina e você estiver do outro lado da rua e eu estiver do outro lado, você vai ter uma perspectiva que eu não tive. E essa é a nossa preocupação histórica, né? Não é dizer quem estava certo ou quem estava errado. O historiador é mais ele analisar por que este fato aconteceu desta forma e não imputar uma situação específica. E falando ainda sobre Maringá, que você comentou, né, uma cidade muito jovem e tal, quando a gente começou a Maringá Histórica, era muito comum as pessoas trazerem muito uma perspectiva glorificada, heroicizante do passado de Maringá, que tudo era maravilhoso no passado, que as pessoas adoravam viver em Maringá da década de 1940 e 50. Ok, a gente respeita a memória, e memória é diferente de história, né? A gente vai olhando os documentos, vai levantando. Hoje a gente tem uma massa documental gigantesca, centenas de horas de vídeos antigos, muitos recortes de jornais, enfim. E a gente consegue interpretar que, primeiro, Maringá era uma cidade extremamente perigosa, sempre foi, das décadas de 40, 50, até os anos 60. Maringá era uma cidade extremamente difícil de se viver. Você pense, você vir morar em uma cidade que prioritariamente você tinha terra vermelha. Então, onde você passava em períodos de chuva, lama, uma lama terrível, e em períodos de estiagem, uma poeira. Soma-se a isso que a moda da época era utilizar roupas claras. Então, a pessoa que disser que era mais fácil viver naquele momento, eu sempre faço uma pergunta, mas era difícil a Terra? Nossa, meu filho, era muito difícil. Pronto, você já entende que ela tem uma lembrança que é uma lembrança saudosista, mas que não reflete o que de fato a cidade era naquele período. Basta você olhar também para os jornais da década de 1950, muito comum assassinatos, furtos, as pessoas andavam armadas na rua, a segurança pública ela não estava presente na cidade de Maringá, enfim. Então, Maringá, ela nasceu fruto de muito sangue, muita disputa, muito debate. Não à toa, o primeiro prefeito de Maringá ele é cassado pela Câmara, a Associação Comercial entra com processo porque entende que o recolhimento de impostos estava abusivo, o prefeito estimula uma greve, pede para os grevistas, funcionários públicos irem cobrar o presidente da Associação Comercial, confusão para todo lado. E ouvindo você falar agora dessa Maringá antiga, que eu reforço, não é assim tão antiga, parece que nós estamos falando de situações que ocorreram alguns séculos atrás, o que não é real. São 70 anos, né?
E, de fato, Maringá era um velho oeste. Até a década de 1950, 57, 58, a cidade era muito difícil. Era uma terra arrasada, porque os 2 primeiros prefeitos tiveram muita dificuldade para administrar a cidade. Houve um embate ideológico. O primeiro prefeito, o Inocente Villanova Júnior, ele era um prefeito, ele tinha uma serraria, ele era um industrial, mas ele morava na margem da cidade, no final da Avenida Mauá, do lado onde hoje é a rodoviária, que por incrível que pareça a gente ainda tende a chamar de rodoviária nova, né? Rodoviária nova que já está lá há muito tempo. Mas ele morava ali, e ali era uma região periférica da cidade, ele era considerado vila operária. E por essa razão, ele não tinha acesso à elite da cidade de Maringá, porque ele não morava na Zona 2, ele não morava na Zona 4, nem na Zona 5. Mesmo que ele tivesse posses, ele estava distante. Somado a isso, ele era do PTB, que era considerado um partido de esquerda, um partido de Getúlio Vargas. Então, quando ele vence as eleições, ele enfrenta uma disputa ideológica gigantesca. E acrescente a isso ainda, durante a disputa, que aconteceu em 1952, que ele não era cristão. E numa cidade prioritariamente cristã, né? Ele se autodeclarava um naturista, ele não acreditava num Deus, num ser superior, ele acreditava nas forças da natureza e tal. Então hoje a gente chamaria de fake news, né? Mas na época já existia isso, mas o termo eram panfletos apócrifos. Então circularam muitos panfletos ferindo a índole do prefeito, com artes produzidas assim. Então tem uma foto do Inocente Villanova, que produziram uma arte como se ele estivesse quebrando uma cruz, dizendo que era o prefeito, o profeta do Apocalipse e tal. Mas o Inocente também não ajudava muito, ele ia fazer campanha a cavalo, e ele tinha um cavalo que se chamava Maligno. Então ele chegava nos lugares, as pessoas já imaginando que ele não acreditava em Deus, e ele cavalgando com o Maligno, né? Mas ele ganha, contrariando a tudo e a todos, ele acaba ganhando, enfrenta uma disputa terrível. Inclusive, este é o tema da minha dissertação de mestrado, eu estudo este conflito de poderes. A gente vai lançar um livro sobre este estudo agora em agosto, se chama Conflito de Poderes mesmo, e vou seguir com esse estudo no doutorado, para entender se de fato a classe empresarial, o empresariado que quis derrubar o prefeito alegando que havia um abuso nos tributos, no lançamento de impostos, se havia mesmo esse abuso. E a gente já tem novos documentos para poder estabelecer parâmetros. Daí a prova de que a história não se esgota nunca. Nunca, você sempre vai ter novas perspectivas. Aí entra o segundo prefeito, todo mundo acha que a coisa vai se apaziguar, não. O segundo prefeito, logo depois de tomar posse, é espancado numa barbearia, o Américo Dias Ferraz. O prefeito, durante a campanha, é um prefeito muito emblemático, assim, porque a gente acredita que ele representa muito essa conquista do Eldorado, porque ele chega pobre na cidade de Maringá, semi-analfabeto, vendendo frango e ovos pela rua, e dentro de pouco tempo, ele chega em 1948, em 1950, 51, ele já é dono de uma das maiores máquinas de café da cidade, chamada Cafeira Santa Luzia. Ele fica milionário, né? E aí ele entra na disputa, enfim, vence e tal. E durante a campanha ele disse que ele iria cessar a concessão do matadouro municipal, que era administrado pela família Tupã. Essa família Tupã tinha um grau de parentesco com a família Maia, não tem nada a ver com o prefeito, uma outra família Maia. Na família Maia tinha um personagem chamado Aníbal Goulart Maia, que era um comandante de jagunços. Ele era chamado para limpar as terras de grileiros, poceiros, enfim. Então as pessoas temiam ele. Ele já tinha vindo para cá, do Rio Grande do Sul, depois de assassinar algumas pessoas lá. E aí o Américo diz, vou acabar com a concessão da sua família. E o Aníbal diz, se você fizer isso, eu vou te matar. E ficou nessa, né? O Américo também muito valentão e tal. Era uma sociedade bastante pacífica. Essa era Maringá, né, do início. Que as pessoas gostavam de morar. Mais segura. Mais segura. O prefeito está fazendo a barba ali na praça, chamava Praça da Rodoviária, hoje Napoleão Moreira da Silva. A rua ali era a Rua General Câmara, hoje Basílio Saltchuk. Para um carro,
o Aníbal pede para descer do carro o jagunço dele, um negro alto, forte, chamado Santão. Santão desce, espanca o prefeito na barbearia, eles entram no carro e vão embora. Rapidamente a Rádio Cultura dá a notícia, olha, o prefeito acabou de ser espancado e tal. E o Américo foi eleito com uma taxa de aceitação popular muito boa, né? Porque ele era do povo, o comício dele, a campanha dele, ele foi e comprou uma moto niveladora em São Paulo, mandou entregar, e ele ia arrumando as ruas já. Ele falou, não preciso ganhar para arrumar. Já durante a campanha. Aí no final do dia, depois de ter arrumado a rua, tinha um comício com um show sertanejo em cima do palco e tal. As pessoas gostavam muito dele. A população enfurecida já sabia que era o Aníbal Goulart, foi até a casa do Aníbal Goulart, que ficava na rua Silva Jardim, muito próximo de onde aconteceu o atentado contra o prefeito. Na casa, o Aníbal Goulart era casado com a professora Dirce de Aguiar Maia. Era véspera de Natal, 24 de dezembro de 56. Ela estava preparando a ceia de Natal com os funcionários dela, os filhos na casa. Ela disse que só deu tempo de sair da casa. A população incendiou a casa do Aníbal Goulart Maia. E a dona Dirce, tem uma entrevista dela da década de 80, ela fala assim, só não matei todo mundo porque eu não estava armado, senão eu tinha matado todo mundo também. Então era assim que se resolviam as coisas. E a gente está falando dessa história toda de 4 anos da cidade de Maringá. 4 anos da formação da cidade. E só de 2 prefeitos, eu não estou nem entrando em outros méritos, estou só entrando no aspecto da gestão pública. Então Maringá não é e dificilmente será uma cidade 100% pacífica. Ela tem disputas de poderes, né? Há exemplo, Miguel, de inúmeras cidades do nosso país. Ela não é uma ilha, ela não está isolada. É realmente uma cidade fantástica, sim, mas tem seus problemas. Tem seus problemas. É uma sociedade como toda sociedade, qualquer outra sociedade, e hoje com interesses diversos. Sem dúvidas. E hoje a gente, por exemplo, paga um preço alto de ter uma cidade maravilhosa. A melhor cidade do Brasil para se viver, para se morar, para se investir, cidade de arte, beleza. Mas isso teve um custo muito alto, porque Maringá até a década de 1970, início dos anos 80, teve favelas. Ela grande, com centenas de barracos, que ficava próximo do cemitério, chamava Favela Cleópatra. Mas e essa favela? Para onde foi? Foi feito um processo de higienização social. O prefeito da época, João Paulino, começou na década de 1960, na primeira gestão dele, na segunda gestão na década de 1970, simplesmente ele passou o trator por cima das casas. Falou, vocês têm tantos dias para sair, a prefeitura vai ajudar a levar vocês para outro local, mas a gente vai demolir a favela. Então, há um passado complicado ainda para se analisar sobre essa perspectiva que a gente vive hoje, né? E hoje o custo é muito alto para se morar em Maringá. Você tem vários reflexos disso. Miguel, quantos vídeos você já produziu sobre a história de Maringá? Porque eu sei que vocês foram muito além, mas só sobre a história de Maringá. 700 vídeos. E não chegou nem na metade da história? Não, impossível, né? Tem vídeo que a gente produziu lá no começo, minha esposa era minha câmera, ela tá ali, ela chegou, a Fernanda, e que depois a gente fez mais 2 vídeos sobre o mesmo tema, com novos documentos que a gente encontrou, com novas informações que a gente acabou trazendo à tona. Então, pauta não vai faltar. Bom, e como eu disse, além das histórias de Maringá, vocês têm percorrido cidades da região, o Paraná, e já fizeram produções, inclusive, no exterior. Já. Em 2019, a gente começou a perceber que o que nós fazíamos aqui em Maringá, estava fazendo sucesso, legal, bacana, mas não existiam outras cidades que faziam, né? Então a gente identificou ali uma oportunidade para poder crescer, para criar um processo de expansão. Aí nós abrimos uma nova empresa, chama Cidades Históricas. Essa empresa ela detém várias marcas e nós fomos para outras cidades. Então a gente começou com Londrina Histórica, fazendo exatamente o que a gente faz aqui em Maringá. Depois foi o Curitiba Histórica, depois Ponta Grossa Histórica, Cascavel Histórica. Aí com as 5 cidades nós criamos a rede estadual, que é o Paraná Histórica. Então, a gente produz mensalmente vídeos sobre a história do Paraná. A gente traz muitas curiosidades também. Por exemplo,
Pouca gente sabe, mas nós tivemos na década de 1950 uma cidade que foi construída por um cidadão que teve uma visão do fim do mundo em Colorado. E ali ele teve uma visão que o mundo acabaria em fogo, e ele começou a construir uma cidade de pedra. Essa cidade ainda existe, os vestígios lá. Ruínas. Exatamente. Chamava A Luminosa. Esse vídeo vai sair esse mês agora sobre a história da Luminosa. E tem muita coisa bacana no Paraná assim que merece ser contada. Ainda esse ano a gente vai começar o São Paulo Histórica, Rio Histórica e Brasília Histórica. E aí fizemos muita coisa também. Você falou de produções internacionais. Nós produzimos vários documentários, que são vídeos maiores, né, que a gente demanda mais tempo, uma equipe grande e tudo mais. E no final de 2022, nós fomos para a Europa, depois de ter feito uma pesquisa muito profunda e tal, para contar a história do primeiro padre que chegou em Maringá em 1939. E até aquele momento existiam algumas hipóteses, e uma delas era que o padre, conhecido aqui por Emílio Clement Scherer, mas a gente foi descobrir depois que o nome dele na verdade era Emil Clement Scherer, ele teria vindo fugindo do nazismo, né? E quando a nossa equipe começou a fazer a pesquisa em documentos primários, matérias de jornal, enfim, se aprofundar muito, a gente conseguiu encontrar um sobrinho neto dele que mora na Alemanha, e o sobrinho tinha feito uma pesquisa muito profunda, nos deu muitas dicas, fontes e tal. A gente descobriu que na verdade não. O Scherer, em 1933, ele apoiou a ascensão do Hitler, ele participou de um movimento que disseminava a política nazista por meio das igrejas na Europa. Chamava Associação de Emigrados Alemães, e ele liderava essa entidade, e por meio dessa entidade ele rodou vários países da Europa representando o nazismo, mas ele também acabou traindo o Hitler. Ele desviava o dinheiro do nazismo, aí tem uma confusão aí na história toda. Mas o bacana é que a gente foi e reconstituiu parte dos caminhos, né? Nós passamos por 11 cidades entre Alemanha, França, Inglaterra, São Paulo, até chegar em Maringá, mostrando os caminhos que ele percorreu e tal. E o mais bacana é que a capela que ele construiu em 1940, a Capela São Bonifácio, está de pé. Está tombada como patrimônio histórico do estado do Paraná. Foi restaurada pela comunidade lá, né? E está de pé. E a casa que ele construiu, com algumas modificações, também está de pé, foi tombada recentemente. E no documentário, assim, é muito interessante, porque onde a gente passou, assim, eu me lembro, a hora que a gente chegou em Metten, que é uma cidade que fica próximo do Rio Danúbio, entre o Rio Danúbio e a Floresta da Baviera, na Alemanha, e aí o padre me levou, assim, um monge, falou assim, olha, ele está enterrado aqui. E a gente viu, né, o nome dele ali, Michael Scherer, depois ele assume um outro nome, né, Michael e tal. Nossa, foi muito emocionante chegar lá, porque a gente se conectou de fato com ele, passou pelos caminhos que ele enfrentou, mas num momento de modernidade, né? A gente fez essa viagem em 15 dias. O Scherer, para chegar a Maringá, ele deve ter levado pelo menos uns 20 dias, um mês. A gente em 15 percorreu as 11 cidades. E aí a pergunta que muitos que ouvem agora devem estar fazendo: qual a participação, qual a importância desse padre para a cidade, para a região, para a nossa história? Bom, o Scherer, ele chega aqui em 1939 e ele vai se instalar no que hoje a gente chama de Cidade Alta, o Conjunto Cidade Alta. Ali era uma densa mata virgem, né? Ele vai abrir essa floresta, ele vai cultivar café, etc. Mas não só. Ele, como um representante eclesiástico, o primeiro padre, ele se torna um conselheiro da cidade em informação. Os grandes empresários vão se reunir com ele em audiências para ouvir opiniões, para ajudar a tomar decisões. O Scherer depois vai ajudar a organizar um grupo de pessoas que vai construir a Capela Santa Cruz, que é a primeira capela em zona urbana da cidade de Maringá. Ele vai fazer os primeiros batizados, os primeiros casamentos,
as primeiras missas, mas ele tinha uma personalidade muitíssimo forte. Onde a gente passou pelo mundo e falava Scherer, ninguém queria conversar sobre ele. E a gente identifica isso em Maringá, né? Ele sai daqui porque ele tem uma tensão com os outros padres que começam a chegar na cidade e ele queria ser o líder. E em que ano ele sai daqui? Ele sai daqui em 1956. Ele fica aqui, 54, desculpa. Ele fica aqui 14 anos. Sai da 14 para 15 anos. Ele sai daqui em 54. Então ele não vê a ascensão da cidade. E ele tinha isso, né, um espírito aventureiro. Ele não fica muito tempo pelas cidades. Tanto é que quando ele vai tentar viver uma vida monástica, mas os mosteiros não aceitam ele. Ele tenta no mosteiro de São Bento, em São Paulo, e aí eu me lembro que lá tinha um monge ainda vivo que conviveu com Scherer, já tinha quase 100 anos, mas ele não quis falar. Ele escreveu que era para outro padre falar, assim, que o Scherer era uma pessoa, um gênio muito forte, difícil de lidar, e o Scherer, ele escreve vários livros, né? E ele escreve um livro de um personagem que tem uma conexão muito grande com a congregação São Bonifácio, né? Que é o Michael Cruz. Tanto é que ele vai depois levar o nome de Michael, ele vai trocar o nome dele, que é o nome monástico dele, para Michael justamente por isso. E dizem que o Scherer tirou muitos documentos do mosteiro de São Bento para pesquisa dele, porque ele não morava no mosteiro. Ele tentou, mas não foi aceito, ele morava próximo do mosteiro. E ele nunca devolveu esses documentos. E aí o livro que foi produzido, que é uma biografia do Michael Cruz, acaba tendo apenas a versão do Scherer. Então há uma crítica muito grande em torno desse personagem, né, justamente por isso. Será que é só essa visão? Será que não teria outra leitura sobre ele e tal? Esse é só um dos muitos rompantes que o Scherer deixou pelo mundo aí. Ele acaba voltando para a Europa, para a Alemanha e morre por lá. Ele volta, depois de Maringá ele volta para São Paulo, acontece um evento que o Vaticano promove no Brasil e o Scherer faz um guia de viagens em alemão e ele acaba se reconectando com representantes de um convento da Alemanha e aí ele acaba indo para Metten, que é onde ele falece. Só que ele também não é aceito lá como monge, então ele tem uma conexão com o mosteiro e tal, e ele continua uma vida de peregrinação. Tanto é que ele morre em 70, em 1966 ele já estava com glaucoma muito avançado, ele já estava muito doente e tal. Ele cai enfermo mesmo, ele está em uma viagem na Palestina, em 1966, aí transferem ele para Metten, aí ele fica um tempo lá, ele vai falecer, aí quando ele morre, ele é enterrado no cemitério comum, e depois um padre levanta a história dele e transfere ele para o mosteiro. Então ele tem uma trajetória, assim, sem dúvida nenhuma, um dos personagens mais emblemáticos que passaram pela cidade de Maringá. E que poucos conhecem. E que a história dele só foi possível a gente conhecer hoje por conta de um personagem chamado Antônio Tortato. Essa pessoa é muito importante para a nossa história, eu tive o prazer de fazer um vídeo sobre ele, não o conhecia, ele faleceu no início da década de 1990, mas ele era um intelectual apaixonado pela história da cidade. Ele foi prefeito em Paranacite, ele é convidado pelo prefeito Silvio Barros na década de 70 para assumir uma pasta aqui na prefeitura, e ele era um secretário tão querido pela comunidade maringaense que iam trocando prefeitos e ele ia continuando como secretário. Ele ficou mais de 20 anos como secretário. Não existe uma história como essa de um secretário tão longevo. E qual era a pasta dele? Passou por várias, né? Passou por várias. Viação. Na época tinha viação em obras públicas e tal, mas ele passou por várias pastas, SAOP, né, que existia na época e tal. E durante a trajetória dele, ele gostava muito de história. Então tem duas passagens importantes. O Tribunal Eleitoral tinha no passado o registro dos títulos físicos, né? Tinha um arquivo na cidade de Maringá. E aí, num período, aqueles registros não podiam mais ficar com o tribunal, porque já todo mundo tinha o seu registro consigo e ele era responsável. O tribunal ia incinerar. E o Tortato falou, não, isso não pode acontecer.
Nós precisamos preservar estes títulos. Ele foi lá, pegou os títulos todos desde a década de 1950 de Maringá e conseguiu fazer uma doação para o município. Na época ainda não existia a gerência de patrimônio histórico, mas ele conseguiu preservar no município. Até hoje as pessoas procuram esses títulos na gerência de patrimônio histórico que fica no Calil Haddad. Por quê? Para comprovar a profissão para aposentadoria. Então imagina, se o Tortato não tivesse feito aquela ação que ninguém imaginaria o impacto, hoje muita gente não conseguiria se aposentar. E a outra passagem é que ele começa a reunir a biografia do Scherer. Ele começa a mandar cartas para a Alemanha, ele começa a reunir um pouco da história do Scherer, e muitas das fontes que a gente conseguiu averiguar foi por meio do Tortato. Depois o padre Orivaldo Robles escreve A Igreja que Brotou da Mata, vai detalhar melhor a passagem do Scherer pela cidade e tal, mas é o Tortato um personagem fundamental da nossa história e que a gente precisa trazer todo o reconhecimento a ele, né? Que máximo. Eu falei que nós íamos derrubar alguns mitos hoje aqui. Um deles foi de que uma cidade jovem não tem história. A gente está mostrando o quanto nós temos de história e o potencial histórico quando você olha com um olhar mais curioso, mais profundo para um determinado lugar. Mas a outra questão, outro mito, é de que você estudar história ou você se formar em história não dá muito futuro, porque você vai ter que ser um professor e o professor é mal remunerado. Então a gente mostra aqui o que uma boa aula de história é capaz de fazer com um aluno. Claro que a gente conversava, né? Tem perfil e tudo mais, mas eu sempre procuro enxergar onde não há oportunidades, ali que há o tal do mar azul, né? Certamente muita gente já havia feito isso no passado, ou que faz isso em outras cidades, mas aqui a gente acabou tendo assim uma meta de vida, né? Claro que hoje é o nosso negócio, hoje gera renda, são algumas empresas que a gente administra com este objetivo, mas nós tivemos a oportunidade de ir testando ao longo do caminho. E uma coisa que eu percebi é que a história ela tem uma taxa de rejeição muito baixa, né? Você pode não gostar, mas dificilmente você vai criticar. Mas a chance de você ver aquilo, se identificar, se reconhecer e compartilhar é muito grande. Então a gente não vence responder mensagens de pessoas falando de vídeos, a gente não consegue ver todos os comentários e tudo mais, o que é uma pena, porque eu adoro ver os comentários, mas a gente não consegue. Mas isso foi possível porque lá atrás a gente olhou e falou assim, tem alguma coisa aqui, deixa eu tentar, pelo menos, né? Eu prefiro sempre errar tentando do que não tentar e me arrepender depois, né? Parece uma coisa óbvia, mas não é. Eu acho que lecionar como professor é uma dádiva. A pessoa ela tem que ter este propósito de vida, né? Ela não faz pela remuneração. Isso é inevitável. Ela faz porque ela gosta do que ela faz. Eu acho que os professores deveriam vir em primeiro lugar no país, no estado, no município. Deveriam ser remunerados mais do que qualquer outra profissão, porque ali a gente está formando a base da sociedade, né? E não só remunerado, ter uma boa infraestrutura, porque hoje as escolas, infelizmente, acabaram se tornando em depósitos de crianças, de adolescentes. Isso é um perigo muito grande, né? Porque se a gente está falando de... A gente espera um futuro melhor do país. O que cada um está fazendo? A gente tem que começar aí. Se a gente não mudar a educação, não mudar essa perspectiva que é ali que as crianças e os adolescentes vão trazer um futuro melhor para nós, vai ser muito difícil, porque a gente vai continuar falando sobre os mesmos problemas nos próximos anos. É ali que os cidadãos vão ser construídos. Vão ser construídos, né? E não adianta esperar que, mas a culpa é do pai que não educa em casa. Não, é um conjunto de fatores, né? A gente precisa olhar com carinho, olhar com atenção. Quantas pessoas encontram outros caminhos a partir da escola? Eu estudei a vida toda em escola pública, venho da periferia, tive uma oportunidade, graças a Deus, de crescer, de mudar
mas eu não saio, assim, eu sempre volto para a rua onde eu cresci, me encontro com os amigos que cresceram comigo, alguns continuam lá e eu acho que tudo bem, cada um tem um caminho de vida, né? Mas o bacana é você olhar e ver o que você pode ajudar as pessoas que ficaram ali, continuam ali, que precisam da nossa ajuda, né? Essa rede que se constrói a partir disso também tem a ver com história, porque essa rede se constrói por conta das memórias, né? E Miguel, hoje quem olha para a plataforma do Maringá Histórica, tantos vídeos, tanto conteúdo, tanta riqueza, é natural olhar assim e se apaixonar e até pensar que foi fácil construir aquilo. Não, mas nós sabemos que não é fácil. Não está sendo fácil. Não está sendo fácil. Segue a música, não está sendo não fácil. Não está sendo fácil, porque você acaba tendo pessoas que trabalham com você. Hoje a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, né? Eu ia perguntar, quantas pessoas trabalham com vocês hoje para permitir para possibilitar que esse conteúdo seja produzido? Fixos, nós temos 10 pessoas na nossa equipe, e aí com a sazonalidade dos documentários a gente chega a ter 30, 40 pessoas trabalhando conosco, né? E são pessoas que extremamente engajadas ali. Você traz um diretor, vamos produzir um documentário, né? Beleza. Para a Europa nós fomos com 4 pessoas, uma equipe muito enxuta, mas 4 pessoas viajando para a Europa, custo de hospedagem, transporte, alimentação, tudo fica muito caro, né? Mas você vai trabalhar numa produção de um documentário, nós lançamos no ano passado Paixão Esquecida, que conta a história do futebol profissional de Maringá. Nós tínhamos 15 pessoas na equipe. Você tem diretor de fotografia, você tem continuista, você tem assistente de produção, produtor executivo, você tem câmeras, som direto, editor, animador. É uma equipe gigantesca, comunicação, revisão, etc. Então, o que a gente está enxergando por trás disso? Por meio lá daquele professor que falou da história de forma despretensiosa, despertou meu interesse para trabalhar com a história de maneira amadora, de repente dali eu vi uma oportunidade de empreender, dali eu fui me capacitar para entender de gestão de projetos, dali eu fui me capacitar para entender de gestão administrativa, dali eu fui entender como ter outras equipes e pessoas ao meu redor, sempre procurei trazer pessoas que saibam mais do que eu quero aprender a todo tempo e, fundamentalmente, eu não paro de estudar, eu gosto de estudar, né? Leio muito, continuo estudando e sempre quero aprender, né? Eu acho que a história nos permite essa oxigenação de informações constantes, né? E falando em permissão, hoje é permitido e também é possível se produzir cultura, conhecimento das mais diversas formas, porque existem as fontes, né, de promoção, os recursos que são destinados para isso. Como é que você trabalha na gestão de recursos, Miguel, para conseguir bancar a despesa com toda essa produção? Sim. Bom, isso é uma história bem legal, assim, porque lá por 2008, 2 anos ou 3 que o site que o blog na época estava no ar, eu falei assim, poxa, preciso produzir um livro, era o livro do Claude Marco, eu já estava pesquisando, 2008, 2009, eu comecei a captar recursos para viabilizar ele. Como é que eu vou fazer para levantar dinheiro, né? De maneira muito humilde, assim, escrevi um ofício e tal, e mandei para o professor Wilson Matos, né, lá da Cesumar. Vai dar certo? Não vai? Eu sempre tive assim, em mente, o não eu já tenho, eu vou em busca do sim. Né? E um belo dia me liga, aqui é o assessor do professor Wilson, ele queria conversar com você. Beleza, vamos lá. Fui lá e tal. E aí foi o meu primeiro contato assim, efetivo com ele. Ele falou, senta aí e tal. Aí ele abriu assim o computador, olha, eu leio o que você publica aqui no Maringá Histórica, gosto muito, né? Fulano, vai lá pegar não sei o que. Aí trouxe, colocou na mesa assim, tinha, sei lá, um maço assim de umas 300 páginas. Falou, eu leio aqui no computador, mas depois eu peço para imprimir, para eu fazer anotações e tal.
E aquilo assim me despertou, eu falei assim, nossa, as pessoas realmente estão acompanhando, né? Ele falou, vou entrar, aí patrocinou o livro, e de lá ele começou a patrocinar o site, e eu fui buscando outras empresas que tinham algum tipo de sinergia, né? Aí na sequência o patrocinador foi o Prever, depois foi abrindo o leque, né? Foi abrindo o leque. Mas existem leis de incentivo à cultura e você também tem o benefício dessas leis. Também, nós temos o patrocínio direto de várias empresas e a gente também utiliza a Lei Rouanet para fazer a produção de documentários, né? E a Lei Rouanet é um excelente instrumento, algumas pessoas podem até criticar, mas ela, quando aplicada bem, funciona excelentemente, de forma adequada. Os nossos documentários, que são produções anuais, todos eles são financiados pela Lei Rouanet. E aí é um problema bom que acontece, porque, por exemplo, em 2022, as empresas nos procuravam para patrocinar e todos os nossos projetos da Lei Rouanet já tinham sido patrocinados 100%. E, não, mas não tem como colocar mais dinheiro, eu quero colocar marca. Não dá, a lei não permite, você tem um teto para captar, né? E isso mostrou que, de fato, a entrega do nosso conteúdo tem sido adequada, as pessoas têm gostado do conteúdo e a gente pretende muita coisa nova e tem muita coisa no forno aí. O que é que vem pela frente? O que é que vocês têm em mente? O que é que já está sendo colocado no papel? Bom, e o que é que já está sendo executado? Além de tudo que eu falei, tem 3 documentários. A gente está na fase de produção, que se chama Epopeia em Terras Roxas, que vai contar a história do centenário da Companhia Melhoramentos Norte do Paraná. Nós vamos contar a história do surgimento da empresa por um lord escocês. A gente já está em contato com a família desse lord, obviamente já falecido, né? com a família da linhagem desse lord. Vamos entrevistar membros dessa família num castelo escocês. Vai ser bem legal assim, essa produção. Nós vamos fazer a produção no começo do ano que vem, lançar em setembro de 2025, que é quando a companhia comemora 100 anos. No meio do ano que vem, a gente embarca para o Japão para contar a história da imigração japonesa no norte do Paraná. Como que essas pessoas chegaram aqui, às vezes a gente vê, não, os japoneses vieram, trabalharam com café, beleza, mas a gente não sabe que muitas vezes esses japoneses vieram engenheiros, médicos, arquitetos, advogados, e eles não podiam trabalhar com as suas profissões aqui, e eles foram para o campo sem saber trabalhar no campo, né? Então a gente vai contar essa história da imigração japonesa no norte do Paraná, em especial em Maringá. E nesse ano a gente também vai produzir um documentário sobre a história do ensino superior em Maringá. Como é que surge a UEM, né? Antes da UEM, nós tivemos 4 universidades estaduais instaladas na cidade de Maringá. Direito, ciências, letras, etc, etc. E a gente vai contar a história, como é que personagens abnegados se envolveram para formar o ensino superior na cidade, com qual objetivo, com qual razão, né? E o ensino superior que fez muita diferença para a cidade. Totalmente. Maringá se apresenta como uma cidade cosmopolita, como uma metrópole a partir da constituição da Universidade Estadual de Maringá. É outra perspectiva, né? Pessoas não precisavam mais sair da cidade para fazer suas formações. A cidade passa a acolher, ela se torna receptiva e não mais emissiva. Isso traz outra perspectiva para a cidade. Então, assim, esses são só os 3 que a gente pode divulgar. Tem algumas coisas ainda que a gente não pode divulgar, mas esses 3 a gente pode divulgar como vão acontecer. Isso já é o pouco que você trouxe para a gente aqui, nesse momento, já mostra o quanto de trabalho, né, se requer para uma produção, seja cinematográfica, seja para um documentário, o quanto você precisa trabalhar antes na pré-produção para depois você ir para as gravações e a finalização. São meses do que você está contando agora, às vezes anos de trabalho. Tem etapa de pré-produção, produção e pós-produção. No caso de documentários, geralmente a gente trabalha 1 ano e meio antes de entrar na produção. Então é 1 ano e meio de pesquisa para construir, consolidar o roteiro. Aí sim a gente vai gravar, vai produzir. Geralmente 1 mês de produção, né? E 1 mês de todos os dias, das 8 da manhã até a noite, e depois mais uns 6 meses para entregar o material finalizado. Nesses 20 anos, explorando, vasculhando tantas histórias,
quais são aqueles momentos ou episódios mais marcantes que você guarda na memória, no coração? Nossa, tem vários. Teve vídeos que eu quis fazer e não deram certo, porque a família não autorizou que eu entrasse no local. Por exemplo, tem um templo shintoísta que fica na região, próximo da região da Vila Nova, que é um templo de adoração a animais, uma religião de origem japonesa, e a gente não conseguiu entrar. E é um templo que foi construído na década de 1960, dentro do quintal de uma família, assim. A gente viu só de fora e a família assim não quer gravar, e aí não tem o que fazer, né? Realmente não tem o que fazer. Mas está em nossa pauta, assim, mas me impressionou muito, porque a história ainda está por ser descoberta pela cidade, né? Outro que me marcou bastante foi entrar aqui na Loja Justiça da Maçonaria, né? É um dos vídeos que tem mais comentários, assim, deve ter uns 3.000 comentários, porque todo mundo, quero ser maçom, como é que faz? Eu quero fazer parte. Mas essa sala, que tem várias salas, é muito simbólico, assim, tem um teto todo pintado, diferente. Enfim, mas a gente entrou, tá tudo lá no vídeo, dá para assistir. Isso marcou bastante. Marcou bastante também uma câmara secreta que tem embaixo do Peladão, que ninguém sabia que existia e tal, ou pouca gente sabia, né? E no vídeo a gente entra, mostra como é que é essa câmara secreta, para que ela tinha sido construída e tal. Mas me chama sempre a atenção entrevistar pessoas, antigos moradores da cidade, né? É muito comum, assim, eu me emocionar nas entrevistas, ouvindo a perspectiva daquelas pessoas. Eu tenho agora tentado dedicar atenção para trazer à tona histórias de mulheres, de pessoas que não conquistaram, ou pessoas que de alguma maneira ficaram pelo meio, não conquistaram os sonhos, né? Mas mostrar a força de mulheres empresárias da cidade de Maringá. A gente gravou um vídeo contando a história de uma mulher de sobrenome Youssef, e ela foi uma das primeiras atrizes amadoras da cidade de Maringá. Ela foi capacitada pelo Calil Haddad, que a dirigiu em espetáculos. Ela era empresária, ela era uma mãe solteira, ela tinha um bar que servia refeições. Então, essas histórias me atraem muito. Eu não quero as histórias que estão nos livros, eu quero encontrar aquelas histórias que estão soltas ainda por aí. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo perfeitamente. Miguel, eu agradeço imensamente a sua disponibilidade de vir até aqui, bater esse papo com a gente, falar das suas histórias, falar das nossas histórias, porque é isso, a história ela se constrói o tempo todo. Talvez nós estejamos agora construindo história. Um professor apaixonado dentro de uma sala de aula, ele faz história, ele constrói história. E hoje nós tivemos essa percepção. Então, eu desejo todo sucesso a você, que você traga muitas ideias, muitos projetos e que nós possamos continuar acompanhando as histórias que você nos traz pelo Maringá Histórica. Muito obrigada. Muito obrigado, Juliano. Agradecer mais uma vez o Regis, a Arielle, o espaço aqui do Refúgio Urbano, o público que nos acompanhou, o público que está no YouTube também. É um prazer falar sobre história, eu sou apaixonado. E a paixão, eu sempre falo isso, né? A paixão ela vem de pathos, uma palavra grega que significa sofrimento, né? Então a gente sofre por aquilo que a gente gosta verdadeiramente. Vai ser bom, vai ser ruim ao mesmo tempo, mas o importante é a gente continuar e não desistir. E afinal de contas, tudo que a gente está fazendo, em minha opinião, ela pode ser história, desde que a gente trate ela dessa forma. Por isso que o nosso lema lá é a história em tudo que vemos. Muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, Miguel, agradeço a presença de cada um de vocês, agradeço vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, também a IGPRO, que é apoiadora desse projeto, a Adventure Studios, que também está com a gente nesse projeto, levando informação, história, conhecimento e curiosidade a todos nós. E agora eu peço licença ao Miguel para encerrar esse episódio dizendo a história em tudo que vemos. Maria do Ingá é o resultado da junção de duas palavras, como todo mundo sabe, né?
Maringá, é o resultado da junção de duas palavras, Maria do Ingá. Mas a história, ela é objetiva, eu estou escrevendo há um tempo, mas eu vou terminar, a biografia do Gilberto de Carvalho. A família está me cobrando, mas eu vou terminar. Mas o Gilberto conta, primeiro assim, eu acho que é importante sempre destacar que o Gilberto de Carvalho foi um dos maiores compositores da música brasileira, e a moçada de hoje, ou mesmo os músicos de hoje, não fazem ideia. O Gilberto chegou a ter registrado 700 canções de sucesso. 700 canções de sucesso. A Carmen Miranda é lançada com uma música do Gilberto de Carvalho. O sucesso dela vem com uma música composta pelo Gilberto de Carvalho, que é Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar de Mim. Tá aí. Essa música tá aí, só um paralelo, que eu sou contador de histórias. Se deixar aqui, vai embora, né? A gente nem desconfiou. O Gilberto estava na sede da gravadora no Rio de Janeiro e o diretor da gravadora falou para ele, tem uma menininha nova aí que está fazendo muito sucesso, ela é muito despojada, extrovertida e tal, eu queria que você conhecesse ela. Como é que é o nome dela? Carmen Miranda. Será que ela vai passar por aqui? Tá aí, ela entrou. Aí o Gilberto falou, meu ouvido interno funcionou, tá aí. Aí falou para ela, vou escrever uma música para você. Aí escreveu Eu Fiz Tudo Pra Você Gostar de Mim. Essa música é lançada em 1931, foi a música de maior sucesso durante 3 anos dos carnavais, as marchinhas e tal. E depois ele vai fazer várias outras músicas para ela e tal. Mas Maringá, né? Estamos em 1931 também, e o Gilberto de Carvalho, ele era médico, né? Ele se formou médico, nasceu em Uberaba em 1900, veio de uma família abastada e tal, estudou medicina no Rio de Janeiro, e ele queria entrar para o Instituto dos Marítimos, que era uma instituição muito representativa, um órgão federal. Naquela época, ainda como hoje, mas mais naquela época, funcionava muito o QI, né? Quem vai indicar. E aí um amigo do Gilberto falou assim, cara, você precisa falar com o ministro, que não me lembro o primeiro nome dele, mas o sobrenome é Carneiro. Você precisa falar com o ministro Rubens Carneiro. Precisa falar com o ministro. Mas não chega de mão a banana lá. Chega lá com uma música para ele. Como é que a gente vai fazer uma música para um ministro e tal? Que cidade que ele é? Ele é de Pombal. Beleza. Que cidade que tem em volta lá de Pombal? Ele foi falando vários nomes e tal. Ingá. Ele falou, Ingá é bom. Peraí, vou pensar alguma coisa. Aí ele criou uma música com esse enredo, né? De uma cabocla que saiu na leva, uma região que sofre muito por intempéries climáticas e que foi em busca de uma nova oportunidade. E aí, mas e o nome dessa garota, né? Maria do Ingá, Maringá. E aí ele compôs a música, foi lá, mostrou pro Carneiro, o ministro Carneiro, e ele foi aceito no Instituto dos Marítimos. E ao mesmo tempo fez uma das composições que foi mais regravado na história da música. Ela tem mais de 300 regravações pelo mundo afora. Italiano, francês, castelhano, inglês, alemão, tudo que você possa imaginar. E o Gilberto veio várias vezes para Maringá, várias vezes. O Gilberto de Carvalho visitou a cidade pelo menos umas 10 oportunidades. A gente mapeou algumas que tem fotos, assim, mas ele visitou várias vezes a cidade de Maringá. E era um cara, assim, eu tenho vídeos dele, assim, entrevistas que parecia ser uma pessoa muito querida. Tanto é que ele morre em 77, né? Em 72, o prefeito era o Adriano Valente. E eu entrevistei o Adriano Valente em 2008, eu acho, 2009, ele faleceu um ano depois. O Adriano Valente falou assim, a gente já tinha tomado umas birita e tal. E aí eu falei, mas vou ligar pro Gilberto de Carvalho. Ligou pro Gilberto. Gilberto, é o seguinte, essa música Maringá, beleza, bacana, mas muito triste. Você tem que escrever outra música da cabocla que encontrou o marido dela, reencontrou. O Gilberto falou, beleza, pode deixar comigo. Aí o Gilberto compôs uma música chamada Uma Cidade que Nasceu de uma Canção, que é a continuação de Maringá, e aí ele conta como é que se desenrolou essa história. Que massa. E muita gente em Maringá, é curioso isso, porque muitos moradores, especialmente os mais jovens, eles não sabem que Maringá
foi batizada por uma canção. Muitos acreditam que foi o contrário, que a cidade deu nome a uma canção. E muita gente fala o nome da canção Maringá, Maringá. Não, na verdade a canção chama só Maringá. É que como no refrão repete o título, a canção Maringá, Maringá. Miguel, eu vou trazer uma questão pessoal aqui. Recentemente, Maringá Histórica trouxe alguns vídeos de momentos marcantes da cidade e um desses vídeos foi uma reportagem que eu fiz no ano de 2000, às vésperas de uma eleição, num período muito crítico da cidade. E fazia apenas um ano que eu havia chegado em Maringá. Eu cheguei em Maringá em 99, uma menina bem jovem. E eu cheguei em Maringá numa semana de FEMUSIC. Fiquei essa semana aqui, não estava ainda no ar, eu vim para trabalhar na RPC, na época era TV Cultura, e era uma semana de FEMUSIC. E eu fui assistir uma abertura de FEMUSIC, e na época o festival começava toda a abertura com a canção Maringá. Aquilo foi tão marcante para mim, porque eu já havia ouvido a música em outros tempos, mas não conhecia a cidade, mas a música já era interessante. Quando eu me dei conta que eu estava vindo para uma cidade que eu já conhecia o nome da música, que deu o nome à cidade, aquilo foi marcante e eu tenho uma paixão pela música Maringá até hoje, eu adoro. E você vê, né, esse seu exemplo, já no ano 2000, quando a companhia dá o nome para essa cidade de Maringá, ela não fez isso só porque a música era bonita. Ela fez isso como uma grande estratégia de publicidade. Quem sugere o nome, segundo o registro, foi a dona Elizabeth Thomas, que era esposa do Arthur Thomas, gerente da Companhia de Terras. E a equipe de publicidade da companhia viu que aquela música tinha uma carga muito forte, porque ela já traduzia. Pô, uma garota que saiu da leve em busca de novas oportunidades, em busca de uma vida melhor, quando ela divulga que o nome da cidade é Maringá, aquilo já funcionava no inconsciente coletivo das pessoas, né? Então a estratégia da companhia publicitária para essa cidade foi maravilhosa. O neuromarketing já funcionou naquela época. Já existia há muito tempo. Não tinha esse nome ainda, mas já funcionava. O marketing foi pesado. Exatamente. Então, assim, nós temos um pouco... Eu estou em Maringá há quase 25 anos, mas muito rapidamente nós formamos laço com a cidade, laços no plural, porque são muitos, com a cidade, com momentos históricos, com cenários, é a Catedral, é o Parque do Ingá, é a música, é o festival. Eu fiquei muito triste quando o FEMUSIC deixou de ser aberto com a música que dá nome à cidade. Nossa, para mim aquilo foi... Porque nós fazíamos a cobertura do FEMUSIC e quando eu assisti a abertura e não era a música Maringá, eu achei aquilo uma injustiça com a cidade. Quem sabe não volte um dia, né? Resgatar isso. Mas é muito fácil nós nos identificarmos com a cidade. Hoje eu me considero maringaense, né? Apesar de estar há 25 anos aqui. E o mais legal, você se identificar com a cidade, isso tem muito a ver na perspectiva social, que, na verdade, nós não moramos no Brasil, nós não moramos no país, a gente mora na cidade. Exatamente. Né? Então, as nossas raízes são construídas na cidade. E o bacana é quando você começa a interpretar os símbolos que existem pela cidade. Então, quantos nomes a gente falou aqui? Arthur Thomas. Aí você passa na rua Arthur Thomas. Getúlio Vargas, você passa na Avenida Getúlio Vargas. Aí a praça, Gilberto Carvalho. Tudo isso faz mais sentido quando a gente entende quem foram essas pessoas. Né? E esse é o papel da história e um pouquinho do Maringá Histórica também. Incrível. Eu tenho 2 filhos, os 2 nascidos em Maringá, e eu acho o máximo. Porque as pessoas falam, Maringá é a melhor cidade do país para se viver. Maringá tem que ser uma cidade incrível para os seus cidadãos viverem. Claro, sem dúvida. Então, e ela é realmente incrível, ela merece ter essa evidência. Nós precisamos e merecemos conhecer a sua história. E o incrível, como eu trabalhei muitos anos na associação comercial, na ASIM, ali a gente recebe muitas comitivas do Brasil e do mundo, né, de empresários, lideranças políticas e tal.
E quando as pessoas chegam aqui, a primeira coisa, como é que é morar em Maringá? É inevitável. E tem coisas também engraçadas, assim, pitorescas. Eu me lembro que uma vez chegou uma comitiva da França, se eu não estiver enganado, enfim. Disse, qual que é o prato típico da cidade? Eu falei, o cachorrão. Beleza. O cara desceu, foi na esquina da Assim ali, que tem um carrinho de cachorrão, comeu, aí ele voltou e falou assim, cara, maravilhoso. A gente sabe disso. Ué, o pessoal vai para o Central Park para comer o hot dog, Exato. que nem tem molho. Horrível. Nem batata frita. Horrível, horrível. Miguel, mais uma vez, muitíssimo obrigada, não apenas pela participação conosco hoje aqui, mas pelo trabalho que você tem feito. Que isso, obrigado, gente, é um prazer. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Obrigada, gente.